Oi, tudo bem? Eu sou Dilene e eu tô lendo com vocês o livro de Provérbios desde o dia 14 e vou estar lendo até o dia 13. E hoje a nossa leitura será o capítulo 2 do livro de Provérbios. Vamos para a nossa leitura? Vamos lá. Valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas, para andarem por caminhos de trevas. Têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos. Andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Nesse capítulo 2 de Provérbios, ele fala todo o capítulo, né, sobre a importância, o valor, né, sobre o valor da sabedoria. Fala sobre a sua importância, né, e como ela age nas nossas vidas, né, que ela nos protege, é mais importante até que buscar prata, tesouros, riquezas. Então, a sabedoria é muito importante para a nossa vida. E a sabedoria tem uma diferença do conhecimento, né? O conhecimento são aquelas informações adquiridas, as informações que a gente adquire a partir de um estudo, a partir de uma leitura, nós conseguimos algumas informações, nós conseguimos conhecimento. A sabedoria envolve a prática. Então, envolve a gente saber, né, conhecer, mas também praticar. Então, a sabedoria envolve prática. Que nem a palavra do Senhor, a gente precisa aplicar o nosso coração e conhecer a palavra, mas também precisamos praticá-la. Senão, esse conhecimento não fará diferença na nossa vida, né? Não virará algo que reflete em sabedoria. Por quê? Não há prática, não haverá prática. Se houver só o conhecimento sem a prática, então não é transformado em sabedoria. Então, conhecimento é as informações adquiridas, que a gente adquire através de um estudo, através de uma leitura, e a sabedoria envolve prática.
Então, a gente tem que procurar conhecer através de um estudo, através de uma leitura, tem. Mas o mais importante é a prática, porque aí ela se transforma em sabedoria. E a sabedoria é o quê? É o conhecimento praticado com prudência, com inteligência, que faz bem para nós e também para as pessoas com quem nós convivemos, com quem nós nos relacionamos. Então, sabedoria quer dizer isso, é quando a gente coloca o conhecimento em prática, com prudência, com inteligência, e essa prática faz bem tanto para nós como para as nossas pessoas como para as pessoas que estão ao nosso derredor, o nosso entorno, a nossa volta. E lá em Mateus 7, fala sobre o prudente, né, que coloca a palavra em prática. E diz assim, Mateus 7, do 24 ao 27, fala sobre a diferença entre o prudente e o insensato. E diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi grande a sua queda. Então, aqui em Mateus 7, do 24 ao 27, fala que a gente tem que ouvir as palavras, né? Que a gente tem que ouvir as palavras, tem que ouvir a palavra do Senhor e praticar. Se a gente ouve e pratica, a gente é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Quando vier a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos e der contra a casa, ela não cai, porque tem seus alicerces na rocha. Então, o que isso significa? Que aquele que tem a palavra do Senhor, né, que recebe a palavra do Senhor e pratica, mesmo no dia da adversidade, no dia da tribulação, não vai sucumbir, né, aos problemas, não vai cair diante das dificuldades, diante das adversidades. Pode até ficar abalado, pode sofrer, pode, mas isso, as adversidades não vão destruir essa pessoa, né, a ponto dela cair, como a casa que é construída na areia, né, a casa que é construída na areia é aquele que ouve a palavra, ouve as palavras do Senhor e não as pratica. É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, a sabedoria envolve isso, a prudência, né? Como diz aqui nesses versículos. Você é prudente, você ouve a palavra e a pratica. Então, quando vier a adversidade, vier os dias ruins, você não vai cair, você não vai sucumbir às dificuldades. Você vai passar por elas. Nós iremos, né, passar por elas. Em Tiago 1:5 fala: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, confesse sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, o Senhor se agrada com aquele que pede sabedoria,
porque ele dá. Aqui fala, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Fala também para a gente pedir com fé, né? A gente pedir com fé que vai receber aquela sabedoria pedida. O Senhor se agrada com os seus filhos que pede a ele sabedoria. Então a gente tem que pedir a sabedoria que vem do alto, né? Do que o Senhor nos dá. E a sabedoria envolve o quê? É conhecimento da palavra e prática. E o Senhor dá para nós essa sabedoria. Ou seja, dá o conhecimento da palavra e dá a sabedoria para a gente praticar. Então é só pedir. A gente tem que pedir para o Senhor sabedoria para que a gente pratique o conhecimento da palavra, que a gente coloque em prática. No livro de 1 Reis, fala aqui, deixa eu ver se eu separei. 1 Reis. Eu desmarquei a Bíblia. Desmarquei. Então, é no capítulo onde Salomão pede sabedoria para o Senhor. Tá aqui, eu achei. O Senhor aparece a Salomão e fala, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E aí, Salomão pede, Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal? Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Então, aqui no capítulo 3, né, de 1 Reis, a partir do versículo 5 até o 13, Salomão, né, o Senhor aparece a Salomão e fala para ele pedir o que ele quiser, que o Senhor dará para ele, né? O Senhor fala, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E o que Salomão pediu? Salomão pediu discernimento entre o bem e o mal para governar o povo. E o Senhor se agradou com o pedido de Salomão. O Senhor ficou contente, ficou feliz. E deu a sabedoria para Salomão e também deu riquezas e fama. Até o que ele não pediu, o Senhor Deus deu. Então, o que nós podemos ver aqui no capítulo 3 de 1 Reis e no capítulo de Tiago? Que o Senhor se agrada quando a gente pede sabedoria a Ele. Então, a gente tem que continuar pedindo sabedoria e sabendo que o Senhor está nos aperfeiçoando dia após dia. Ele está nos melhorando dia após dia.
E a gente tem essa alegria no coração de saber que hoje nós somos melhores que ontem. E amanhã nós seremos melhores que hoje. O Senhor nos está aperfeiçoando até a volta de Cristo. Amém? Vamos então continuar pedindo ao Senhor sabedoria todo dia, pela manhã, quando a gente acordar, pedir sabedoria para lidar com aquele dia. No final do dia, agradecer por mais um dia recebido, falar com o Senhor. É muito importante a gente conversar com o Senhor através da oração e pedir essa sabedoria que vem do Senhor, essa sabedoria que vem do alto. Amém? E é nisso que nesse versículo, nesse capítulo 2 de Provérbios, fala sobre o valor da sabedoria. Então, vamos continuar, né, buscando sabedoria que vem do alto, que o Senhor se agrada, o Senhor fica feliz, o Senhor fica contente toda vez que nós pedimos sabedoria para Ele. E em Tiago fala que Ele dá livremente, mas para a gente tem que pedir com fé, acreditando que o Senhor dará. Amém? E vamos continuar buscando, através da palavra, do entendimento da palavra, continuar indo à igreja pelo menos uma vez por semana para ouvir a palavra. E à medida que a gente ouvir a palavra, a gente tem que praticar, porque sabedoria envolve prática. Envolve prática do conhecimento adquirido. Amém? Amém. Então, eu vou ficando por aqui hoje com a nossa leitura do capítulo 2 de Provérbios e vou voltar amanhã com o capítulo 3. Amém? Então, até amanhã. Que o Senhor Deus continue abençoando muitíssimo vocês. Tchau, tchau. Até amanhã com o capítulo 3 de Provérbios. Tchau.